café tá bom. Dá pra ler com um dos livros do Edgar. Bem-vindos ao Café com a Sara. Não é Café com a Sara. O meu grupo é o grupo do Edgar. E a gente vai meio que, no vídeo, vai explicar um pouco sobre a vida dele, sobre as obras. Vai mostrar que tem um pouco de Edgar em tudo que a gente conhece. Como desenhos, filmes, animações para quem gosta, músicas, principalmente músicas. E os poemas dele inspiram muitas pessoas. Porque tem poemas que você olha assim e fica tipo, oh, que poema legal, cara. Certo. O Edgar morou em Baltimore, nasceu dia 19 de janeiro de 1808 e foi por lá que ele ganhou a fama dele e tal, nos contos. A princípio, o nome dele era só Edgar Poe. Alan veio da família adotiva dele. Ele era filho de uma atriz e quando ele era ainda muito bebê, o pai dele meio que abandonou a mãe dele e ela teve que criar ele sozinha. Ela foi uma mãe solteira. E como ela era atriz, ela por um tempo deixou ele cuidando, ele ia aos cuidados de alguém. E quando ele completou uma certa idade, ela foi lá e, não, agora você vai assistir os meus shows, e botava ele pra assistir os shows dela sentadinho lá numa cadeira reservada. Mas ela acabou falecendo, e o que fez com que ele fosse adotado. Ele foi adotado e ele meio que gostava muito da mãe adotiva dele, só que ele não gostava nem um pouco do pai, porque o pai era aquele tipo de pai que gostava de pular cerca e pai. O que fez com que ele fosse tirado do testamento. Até aí tudo bem. Então ele lançou o Corvo, que fez com que ele ficasse famoso. Só que ele só recebeu $9 pela publicação do conto. $9. Mas ok. E com o tempo ele foi ficando cada vez mais famoso. Tanto que as crianças na rua tiravam onda com ele, meio que, ei, olha o corvo ali, vamos fazer barulho de corvo e incomodá-lo. E isso era muito engraçado. Então, ele acabou casando. Óbvio, ele teve uma infância conturbada, porque ele perdeu a mãe. Ele meio que enfrentou a morte desde muito jovem. Então ele se casou, só que a esposa dele acabou morrendo também, que fez com que ele ficasse mais triste. Ele já era gótico, ficou trevoso. Então, e foi meio que isso que acabou influenciando a escrita dele, porque nos contos dele é comum existir uma amada no meio disso tudo. Como o Edgar tinha sido tirado do testamento pelo pai adotivo dele, ele meio que não tinha dinheiro. Então como é que ele pagava o aluguel? Ah, mas ele era rico, ele era escritor famoso. Não, naquela época ele não era famoso. Ele era famoso, só não era famoso assim a ponto de ganhar muito. Então ele pagava o aluguel meio que recebendo a ajuda dos amigos. E isso é meio que engraçado, porque ele é muito famoso hoje em dia. Você olha assim e fica tipo, nossa, você não tem como você ser gótico e você nunca ter ouvido falar do Edgar. Isso mesmo, se você era gótico e nunca tinha ouvido falar dele, por favor, mude seus conceitos de gótico. E nessa brincadeira, ele precisava de ajuda de muita gente. Ele era um alcoólatra, lascado de alcoólatra. Há quem diga que ele não era, mas ele realmente era. Tanto que ele fez parte de Alcoólatras Anônimos. Como a gente, ele também tinha medo. Ele tinha medo de uma besteira muito grande, que era escuro. É o medo mais infantil que qualquer pessoa pode ter, mas no final das contas é um medo. Porque você tem medo daquilo que você não pode ver. Porque o escuro é basicamente algo que você não consegue ver. Enfim, a morte dele foi meio que misteriosa. Ninguém sabe realmente como ele morreu, porque todos os escritos, os documentos que tinham registrados a morte dele sumiram, se é que existiram um dia. Isso fez com que se tornasse cada vez mais misterioso, que houvesse muitas e muitas teorias, que fez que surgissem jogos, que existisse uma cultura pop em volta, criando teorias. Isso deve estar ficando meio monótono, não pensem assim, por favor. O Edgar era meio trevoso, eu também tô meio trevosa porque eu tô com sono. Mas ok. Existe um pouco de Edgar para todo mundo. Digamos assim, você tem um iPhone.
Aí você para e pensa, bom, quero comprar os livros do Edgar, não é bem livros porque são contos juntos. Aí você para e pensa, não sei, mas eu não tenho dinheiro. Existe um aplicativo para iPhone chamado iPo, com todos os contos, poemas e tudo mais, assim, tudo junto dentro. O Edgar é um cara tão, mas tão uau, que hoje em dia existem muitas adaptações, tanto de filmes, quanto de séries, quanto de desenhos. Os Simpsons está aí por um exemplo, um dos maiores desenhos assim, atuais. Já fez um episódio em homenagem a Poe, que é um episódio do Corvo. É chamado de O Corvo. Era uma vez, eu refletia, a meia-noite íntima e sombria, a ler doutrinas de outro tempo em curiosos manuais, e exausto, quase adormecido, ouvi de súbito tal qual se houvesse alguém batido em meus umbrais. É um visitante que vem bater em meus umbrais. É só isso e nada mais. Já estamos assustados? Ele está criando a atmosfera. O próprio Tim Burton é muito fã dele, tanto que um dos curtas dele, chamado Vincent, foi um dos primeiros, se eu não me engano, que trata de um menino chamado Vincent. Ele tem 7 anos e ele gostaria muito de ser Vincent Price, que é um dos personagens do Edgar. E ele vive num mundo todo criado na cabeça dele, que é uma realidade. Edgar é uma Poe da vida, que tem todo aquele mistério, toda aquela trevosice da vida. She's considerate and nice, but he wants to be just like Vincent Price. Comes to see him, but imagines dipping her in wax for his wax museum. His room, he knew he'd been banished to the Tower of Doom, where he was sentenced to spend the rest of his life alone with the portrait of his beautiful wife. While alone and insane, encased in his doom, Vincent's mother burst suddenly into the room. She said, "If you want to, you can go out and play. It's sunny outside and a beautiful day." Against the wall, the room started to sway, to shiver and creak. His horrid insanity had reached its peak. He saw Abercrombie, his zombie slave, and heard his wife call from beyond the grave. She spoke from her coffin and made ghoulish demands, while through cracking walls reached skeleton hands. Every horror in his life that had crept through his dreams swept his mantle after to terrified screams. To escape the madness, he reached for the door, but fell limp and lifeless down on the floor. His voice was soft and very slow as he quoted The Raven from Edgar Allan Poe. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Olá, eu vou começar falando de um conto do Edgar e um filme que foi baseado nos contos dele. O filme, ele se chama O Corvo, é muito interessante, começa relatando a vida do Edgar, a personalidade dele, que era muito estressante, ele era completamente estressado, ele era muito impulsivo, e começa com a crise financeira que ele tinha decorrente do álcool, que ele bebia muito álcool. Então o filme ele toma outro rumo quando na cidade onde ele mora começa a acontecer vários assassinatos. E os assassinatos criam nele um espírito assim, de escritor, cada vez mais por contos de terror, e aí ele passa a escrever contos cada vez mais violentos e tudo mais. Só que quanto mais ele escreve, ele percebe que o assassino, no caso, comete mais crimes baseados no conto dele. Então
Então ele passa a investigar para saber quem é o assassino. Quando ele começa a investigar, a história cria outro rumo completamente diferente, porque a jovem Emily, pelo qual ele é apaixonada, é sequestrada. E o fim dela pode ser o mesmo do que a outra jovem que foi achada morta por picadas de corvo. Talvez esteja aí o nome do filme, né? Então ele passa a ir uma busca alucinante para achar a jovem, que ele está completamente apaixonado por ela e ele quer achar. E começa um jogo assim de gato e rato entre ele e o assassino. Porque o assassino ele meio que subestima a inteligência do Edgar, que no caso é o protagonista, e ele passa a dar pistas para ele investigar e tudo mais. E o filme é baseado nisso. Eu não vou dar o desfecho do filme porque você tem que assistir, porque ele é muito bom. Você quer ser o detetive ao mesmo tempo com o Edgar, você quer ajudar ele, quer achar as pistas. Na verdade, é todo baseado naquele tema mesmo de serial killer, que você quer saber quem é o assassino, você quer saber as pistas e descobrir junto com ele. É um filme muito bom que faz você entrar de cara mesmo no filme e investigar junto com todos os outros participantes e personagens. Então é um filme que eu recomendo muito você assistir. Dear God. Get the inspector. This crime is familiar to me. Edgar Allan Poe. To what may I attribute the honor of your call? The night before last, a young girl and her mother were found murdered. The daughter's body was lodged in a chimney. The mother's head severed with a straight razor. You're referring to one of my stories, a work of fiction. I'm afraid I am not. Do you actually think that I murdered these people? What cannot be disputed is that your imagination is the inspiration of a horrendous crime. I love you, Edgar. Be careful. I believe the killer is taunting us. I challenge the brilliant detective mind of Edgar Allan Poe, a game of wits. If I will kill again, and on that new corpse, I will leave clues. As unfortunate as this is, you may be uniquely qualified to cast light on our killer. The Pit and the Pendulum. Are there other stories in the collection? Specifically about murder? I'm afraid so. This killer is methodical. He wants us to know he's gonna strike again. Stop! I dare you to try to save your beloved's life. Where is she? He will keep her alive to keep you involved. It's part of his game. Emily. I would gladly give my life for hers. I know you would. I'll send you to hell! No matter how this ends, I will kill him. Pra quem curte série, a Fox produziu duas, baseadas nos contos do Edgar. Uma nem tanto, outra bem mais. A primeira série é nada mais nada menos que Contos do Edgar, que reúne algumas histórias do Edgar em 5 temporadas, cada temporada com um episódio, ou seja, uma coisa que você assiste em menos de um dia. Fox apresenta. Pra quem não sabe, meu nome é Edgar. Eu queria te contar uma história. Série brasileira baseada nos contos de um dos maiores mestres do terror. Contos do Edgar. Episódio especial de estreia dia 2 de abril, às 10h15 da noite, na Fox. A segunda série é The Following, que saiu em 2013 nos Estados Unidos. E ela meio que conta a história de um detetive do FBI atrás de um serial killer, que é um professor de literatura, que tem como base para os assassinatos as histórias do Edgar. E foi assim que ele matou 14 de suas alunas. Algumas bandas que se inspiraram nos contos de Poe: Iron Maiden, Nightwish, 30 Seconds to Mars, The Beatles, Green Day. Para ler algo perturbador, no bom sentido. Número 2. Para aprender a escrever melhor observando a estrutura dos textos. Número 3. Para refletir sobre a metafísica e a poesia. Número 4. Para sentir medo ou deixar alguém com muito medo. Número 5 e último. Para se divertir, é claro. Pronto.
conto começa no dia, numa noite, e ele está lendo lá um livro. Aí ele escuta um batido na porta. E ele ignora e continua lendo. Então, aí bate de novo. Aí agora ele vai. E no caminho, quando ele vai para a porta, ele vai se desculpando porque não abriu antes. Aí quando ele chega lá, vai abrir a porta, não tem ninguém. Então ele volta, ele vai na expectativa de achar que tem uma charrete, alguma coisa, para ele conseguir identificar o que seja, quem seja. Então quando ele abre a janela, o povo entra. Ele pula em cima de um umbral. Ele sobe no umbral e na cabeça dele. Não, em cima do umbral tem a cabeça de Deus há um tempo. Quando ele vê o povo lá em cima do umbral, ele vai lá e faz uma piada com o povo dizendo que ele não tem Cristo. E ele começa a dialogar com o povo, mas só que o povo sempre responde nunca mais. E no decorrer da história ele tenta fazer o povo sair do umbral e ir embora. Mas só que no fim das contas ele acaba se entregando para o povo. O corvo é visto como uma entidade responsável por levar a pessoa morta para o céu ou para o inferno. E nesse conto, o corvo é como se fosse assim, porque o eu lírico, o personagem, né, ele perdeu a esposa dele, que é a Leonora, e quando o corvo entra dentro, ele fala a frase nunca mais, várias vezes. E essa frase é como se fosse um nunca mais, tipo, ele nunca mais vai ver a Leonora, nunca mais vai ter ela, e o corvo, que simboliza tipo, a morte, é como se fosse a única companhia dele agora, que seria no caso a morte, entendeu? Aí no final ele se entrega e tal, e é isso. E vocês leram aquele conto de Edgar Allan Poe? Eu li um conto chamado O Gato Preto. Era muito estranho e também aquele conto, eu vi algumas coisas no YouTube. Esse conto do Edgar é muito macabro, aí você chega a pensar, porra, por que o cara por que o cara faz isso, não é? Alcoólatra, aí vai lá, mata o gato, ele raiva, na verdade, porque o gato segue ele. Quem foi morto foi ele. O gato foi poupado. O gato foi enforcado. Um morreu e o outro. Ele arrancou o olho do gato e depois enforcou. E a esposa. Primeiro veio a esposa. Não, a esposa não foi. Primeiro foi o gato. O gato, ele foi o gato preto, que ele era muito chegado mesmo, seguia Edgar pra todo canto. E depois chegou um tempo que ele. Chegou cachaçado em casa? Foi, chegou cachaçado, assim, em casa. Ele pegou o gato no colo e o gato com medo mordeu ele. Foi. Aí ele ficou puto com o capeta nos coros. Aí pegou a faca e arrancou e enforcou depois o gato. Ele enforcou. Aí um tempo depois ele não sentia remorso nenhum. Nada. Por ter. A sangue frio mesmo. Por ter matado o gato. Um tempo depois foi que ele começou a sentir alguma coisa. Depois que ele começou a sentir, aí ele achou que o gato matou. Foi, era bem parecido. Esse gato, o primeiro se chamava Plutão. O primeiro gato eu pensei até que fosse Pluto. Plutão. É Pluto. Plutão. Ele matou a esposa dele, miserável. Sim, depois que aí pensou. Ele não tem mais nada pra fazer. Arrancou o braço da mulher, se eu levar essa mulher pro hospital, vou acabar prendendo. Eu vou pra cadeia. Aqui, ela vai morrer de hemorragia. Então mata logo ela. O que eu faço? Tirou os tijolos da parede e fez um reboco dela e depois colocou de volta os tijolos e fez um reboco. É doença. É doença. Ele nem um remorso, nem você. Eu tô a fim de fumar. Então, eu vou o quê? Antes de fumar, o que é melhor? Eu prender no reboco. É melhor. Cachaça em paz, não sei o que lá. Mas no reboco. Prender no reboco, deixar lá sem ninguém saber. Exatamente. Depois de 4 dias, a polícia foi lá fazer a perícia lá, não acharam nada. Não acharam aí nada. O cara foi tirar onda, começou a se gabar. Ele mesmo entregou o gato. Não, que minha casa é muito sólida. Aí o gato foi lá, o cabo de vassoura, acho que foi a bengalinha dele. É uma bengala. Aí bateu na parede,
buraco na parede. O gato começou a... Aí o gato fez um barulho, aí os policiais entraram e começaram a tirar os tijolos. O gato fez... Aí acharam. E aí o corpo foi encontrado. E ele condenado. E ele foi condenado. Ó.